Tipo, hoje em dia, se você quiser ser especialista no assunto, você só precisa abrir um canal no YouTube sobre o assunto. E aí você é especialista. Então o cara faz um canal de história, ele tem formação em história? Não, mas ele tem um canal de história, então isso muito joga contra qualquer tipo de produção de conhecimento, tá ligado? Porque alimenta viés de confirmação. Então a pessoa que é uma pessoa completamente desinformada, ela tem uma opinião, ela vai atrás de canal que reproduz a opinião. Como não tem especialista nenhum, é isso aí. Viés de confirmação. Enfim, a gente vai ver um debate de 200 pessoas que não entendem o que estão falando. Não precisava estar ouvindo ninguém aqui. Vamos ver o que é esse debate, então. Eu vou deixar bem claro. O que é cultura woke? Cultura woke é gente racista que não consegue lidar com representatividade. Então eles têm que problematizar. Só que eles não podem falar que eles são racistas. Então eles têm que falar que existe uma cultura woke. Dos anos 90 pra cá, a representatividade começou a dar muito dinheiro. Então eu fico muito puto quando eu vejo a galera falando assim, não sei o que, nada que a Nike tá do seu lado. Se a Nike tá do seu lado, você não é de esquerda. É só porque dá dinheiro. Né? Existiu um momento na sociedade, a partir dos anos 90, que as pessoas falaram, se pá, não é legal ficar falando mal de minoria. E isso começou a dar dinheiro. No capitalismo, o que dá dinheiro ganha luz. Simples assim. Então não é que existe uma cultura woke. O que existe é uma leitura do mercado de que representatividade dá dinheiro. Ponto final. E a gente vai ver nos próximos anos o fim dessa representatividade. Por quê? Porque nos últimos 5 anos, a direita passou falando que as culpas das crises do capitalismo é identitarismo. Então, o grande vilão de um capitalismo cíclico de crise hoje é gente trans. Então a gente vai ver o fim. Por quê? Porque muita gente hoje acredita nisso. Isso vai deixar de dar lucro. Então a Disney já falou que vai parar de ser woke. Todo mundo vai parar de fazer essas coisas. E é isso. Tipo, o capitalismo vai por onde dá lucro. Então não existe cultura woke. Existe o que dá lucro e o que não dá lucro. Ponto final, velho. Não é tão complexo. Não existe uma doutrinação, não existe nada. Existe o que dá lucro e o que não dá lucro, velho. E a partir do momento que identitarismo não der lucro, a gente vai ver uma volta do conservadorismo. É muito hipócrita que essa galera sempre reclama de cultura woke como se fosse uma coisa nova, opiniões políticas em qualquer coisa. Com certeza, argumentos que eu sei que alguém vai dar. Eles vão falar, o filme é ruim porque tem uma mulher. E não porque o filme é ruim porque foi mal escrito. A gente está debatendo um grande do espantalho aqui. É só gente racista e homofóbica que não quer ser chamado disso e quer não precisar lidar com as consequências disso. Então eles chamam de cultura woke. Sempre falta pautar que a gente sai do centro do capitalismo, que é os Estados Unidos, e a gente passa de um processo que o mercado global começa a ser mais interessante que o mercado doméstico dos Estados Unidos. Esse é o processo que começa a partir de 99, mais ou menos. Então, a partir do momento que o mercado global se torna mais interessante que o mercado interno, você tem que agradar o mercado global também. Então, assim, se você vai para outros mercados, você vai para a África, você vai para a América do Sul, se você ficar martelando essa historinha de cara branco de olho azul que vai salvar os Estados Unidos, você não vai agradar tanta gente. Você pode ver que hoje em dia a gente tem muito filme americano que é feito para a China, porque o mercado consumidor da China hoje em dia é muito forte. O filme do WoW só deu certo porque a China curtiu, tá ligado? Porque o filme foi um fracasso em quase todos os mercados, mas deu certo na China e bola pra frente. Se não me engano, no filme do Martian lá, do Matt Damon, Martian, você tem uma cena em que eles colaboram com a China pra salvar o Martian, tá ligado? Isso é claramente você querer agradar o mercado chinês. Se esse filme fosse nos anos 80, a China ia tentar sabotar... A Rússia ia tentar sabotar a operação de resgate do Matt Damon. Então, assim, você não pode tirar o contexto do capitalismo dessas coisas. Tudo no capitalismo é feito para lucrar. Então, se você precisa expandir mercado, você precisa agradar mais pessoas. Cada vez mais se gasta menos com o processo de pré-produção. A própria Disney se tocou que não precisa muito de roteiro, é só reciclar, jogar e vamos pro próximo. Então, a gente tem um processo muito forte hoje da perda de qualidade de pré-produção. Principalmente porque hoje em dia os estúdios, eles têm um carro-chefe e eles colocam todas as fichas no carro-chefe. Então, o modelo de produção de filmes, principalmente, mudou muito. Se você for nos anos 90, um filme assim, uma mega produção, custava 50 milhões. E aí uma produtora pegava assim, 50 milhões nesse filme aqui, e eu vou fazer mais 10 filmes de 10 milhões, que pros Estados Unidos isso é um orçamento baixo,
E às vezes esses filmes de 10 milhões viravam uns hits, tipo, sei lá, Pulp Fiction. Vira um hit com pouco orçamento e acaba ajudando, mas o carro-chefe ali de 50 milhões era meio que o certeiro. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia as produtoras jogam todas as fichas numa coisa só. Você tem tipo filme de 200 milhões, de 300 milhões, de 400 milhões. Então as produtoras estão fazendo cada vez menos filmes e os filmes estão tendo que ficar cada vez mais genéricos porque eles não podem errar. Se você errar um filme de 200 milhões, você quebra. A gente tem muita produtora falindo nos Estados Unidos exatamente por causa desse modelo. O que é engraçado pra mim é que a A24 é uma produtora que não adotou esse modelo e tem ido muito bem. Mas as grandes produtoras americanas estão passando por esse processo de botar todas as fichas num carro-chefe e torcer pra isso dar certo. Isso faz com que você arrisque menos. Você não pode ter um filme que vai tratar de um assunto polêmico se você tá botando 200, 300 milhões. Não, você vai botar o Chris Pratt, você vai botar a Millie Bobby Brown e o filme vai ser bobo pra caramba e vamos aí. Tá ficando muito genérico tudo, por causa do quanto de dinheiro que as produtoras estão botando nos vídeos. Então a crítica que deveria ser feita é um pouco o que esse cara tá falando. Se a qualidade do roteiro tá ruim, se a qualidade da direção tá mais ou menos, os efeitos visuais estão cada vez mais apressados, isso não tem a ver com ter um protagonista negro ou ter uma protagonista mulher. Se o roteiro tá preguiçoso, não é uma protagonista mulher que vai salvar esse roteiro. Mas as produtoras, pautando no identitarismo, elas tendem a achar que sim. Se eu botar uma pessoa negra, se eu botar uma mulher, vai dar tudo certo, vamos que vamos. Esse é o conflito da cultura woke que existe ou não existe. É uma estratégia que não tá funcionando das produtoras, que tá entrando de frente com visões racistas que não gostam de ver isso na tela. Só que eles estão vendo, tipo, esse filme é ruim, então eu posso reclamar. E aí você tem as pessoas defendendo. É muito bizarro, porque é um debate irrelevante. A gente devia estar discutindo o quanto o capitalismo está destruindo a indústria do cinema, mas as pessoas estão discutindo se pessoas e minorias deviam ou não ter protagonismo nessas coisas. Uma pessoa no TikTok falou que você falou mal de Arcane pra lacrar mesmo. Admita. Tem isso, teve um monte de gente que falou isso. É muito bizarro. Isso teve um cara que acho que fez um react falando que eu tava fazendo aquele vídeo pra ter views, tá ligado? É muito bizarro, porque eu literalmente não queria fazer aquele vídeo. Você sabe disso. Eu fiz porque um monte de gente pediu pra eu explicar aquela fala. E eu sabia que eu ia gerar hate de gente. Porque aí que tá. Quem me segue, eu quero que seja feliz me seguindo. E eu sei que muita gente que me segue gosta de Arcane. Então eu não queria falar mal de Arcane. Eu falei mais por uma questão de fui cobrado pelas pessoas que me seguem e queria dar um feedback pra eles. Mas eu tô muito pensando em viralizar e é por isso que eu vou xingar a obra mais popular do ano. Tipo, eu vi vídeo de gente falando assim, a gente tem que estar feliz que a gente vive na mesma época que a Arcane, tá ligado? E aí essa pessoa teve, tipo, 3, 4 milhões de views com um vídeo falando isso. E aí eu tenho que ver isso e falar, não, sabe? Eu vou falar mal. Eu vou falar mal porque eu vou ter views. Eu tava tentando lacrar. A verdade foi essa. Eu não acho que é uma questão tão subjetiva, que é uma coisa tão difícil de definir. Já vai vir merda. Eu já sei que vai vir uma coisa burra. Eu já sei. O cara fala, é a premissa do burro. E eu não sei quão confortável os debatedores vão estar em entrar nesse tema, mas o problema essencial da cultura woke é o fato de que é um movimento político. Por Eu sabia. ser um movimento político, você tem várias coisas muito claras, cada vez mais claras, que estão saindo. Você faria aqui uma série de conteúdos, claramente não vai dar para apresentar tudo aqui em 10 minutos. Mas eu poderia... E o que seria essa cultura woke? Dá para ir para 2 direções. Primeiro, mostrar... Os democratas estão lá na Disney falando, gente, vocês têm que fazer mais vídeo sobre o Bernie Sanders. Mano, é muito burro, velho. É isso que é foda de debater com direito, que o problema de gente de direito é que eles não sabem como o capitalismo funciona. Então eles estão num mundo muito à parte, velho, de achar que é um movimento político. Sim, as pessoas... O Black Lives Matter falou pra Nike, Nike, vamos ajudar nós aqui. Aqui já existe um consenso global de que é um movimento cultural que não só existe, mas como está em declínio. Um consenso global. Falei aqui algumas matérias da Folha de São Paulo, junho de 2024. O wokeismo é uma forma de regressão cognitiva. E também uma matéria de setembro de 2024. Vamos ver essa matéria que ele tá usando. O wokeismo é uma forma... É uma opinião do Pondé. É isso que é foda.
O cara usa como fato uma coluna que é a opinião do Pondé. E aí eu tenho... O wokeismo é uma forma de regressão cognitiva e tudo que ele toca vira nada. Em uma produção audiovisual woke, todas as mulheres são heroínas inteligentes e homens são fracos, idiotas ou maus. Tudo que o woke toca vira nada. Por causa do primeiro fenômeno é que o wokeismo é uma forma de regressão cognitiva. Tá, como que ele vai provar essa regressão cognitiva? Ele tá dando exemplos de obras que são wokes, na opinião dele. Cadê a prova que isso é uma regressão cognitiva, tá ligado? Não existe. Existe a opinião de um cara e isso pra esse cara de bandana é fato. O artigo do Pondé nada mais é do que ele falando de produções que ele não gostou. Personagens negros que são russos ou da nobreza britânica do século XIX. Que é uma galera... Eu vi essas várias reclamações, principalmente daquele Bridgerton e tal. É de bosta, velho. É tipo, mano, é um filme, é uma série, não precisa ter, não é a biografia, não é a Zendaya fazendo o Abraham Lincoln, tá ligado? É um filme fictício sobre a nobreza britânica, velho. Mano. Mas, tipo, é isso. Basicamente, o Pondé não gostou de vários filmes, ele fez um compilado e falou que todos esses filmes são uma forma de regressão cognitiva. Então, assim, é muito desonesto esse cara trazer um negócio como fato. Porque é literalmente a opinião do Pondé. A opinião do Pondé não é fato, velho. Como que é fácil ser desonesto intelectualmente na porra de um debate? Prova alguns méritos. Qual vertente política que incomoda? Porque eu já mostrei aqui. Não aqui, mas em outra, na live que eu fiz no TikTok. Ninguém reclama que Rei Leão é basicamente anti-União Soviética. E ninguém fala que isso é a cultura racista, não sei. Tipo, ninguém reclama de doutrinação, de que os heróis da Marvel, todos os heróis da Marvel, lutam contra uma coisa só. Eles lutam contra a mudança de status quo. O vilão de todo super-herói americano, ele quer mudança. E os heróis americanos lutam para manter o status quo. E quem quer mudança sempre é terrorista. Pô, você pega o Bane, o discurso do Bane no Batman 3, o cara tá certo em tudo. E aí, como que ele vai fazer? Eu vou botar uma bomba nuclear no meio de um estádio, tá ligado? É isso, porque eles não têm argumentos pra rebater o que os vilões querem. Então eles botam eles como terroristas. Mas você não enxerga isso como doutrinação. Não é, você desde a sua infância vê heróis lutando contra a mudança e isso não é doutrinação. Doutrinação é um desses heróis ser preto. O movimento LGBT é um movimento político, são todos movimentos políticos que foram apropriados pela esquerda nos últimos anos. A cultura woke é basicamente a adição de todos esses movimentos dentro do entretenimento. Não fica só dentro do entretenimento, essa matéria da The Economist ela é sensacional, porque, novamente, ela mostra em números o crescimento dos termos, das agências, o número de demissões de conservadores e de pessoas que se colocavam contra a cultura woke nos últimos anos, alunos sendo... Mas isso não é meritocracia, caramba? Tipo, se a empresa tá demitindo o cara porque ele é conservador, não quer dizer que ele não sabe se adaptar ao mercado? É isso, o cara só quer privilégio. Eu falo assim, eu quero continuar sendo um bosta, mas eu não quero ver os efeitos de ser um bosta. Então você tem uma cultura hegemônica que dominou o espaço cultural, que dominou o mercado, que dominou o espaço da educação, que dominou basicamente assim, tudo que importa, né, no sistema, no mecanismo do mundo. E a gente sabe que por que ela está tão inserida na cultura? Porque é uma propaganda política ideológica que defende um lado. Sim. É por isso que o Trump foi eleito, é por isso que o Bolsonaro foi eleito, porque ela é hegemônica e ela funciona bem pra caralho. Então a gente tem a ascensão da extrema-direita porque a cultura woke ela é muito eficaz. Se você acha que está havendo uma resposta à cultura woke com a ascensão da direita, significa que todo esse processo de doutrinação, todo esse processo de propaganda não funciona. Então se ele não funciona, ele não é um processo de doutrinação, cara. Pelos democratas, a esquerda americana, não sei se isso vai ser contestado aqui no debate. A esquerda americana é uma das coisas mais de direita que existe no planeta. Muitas vezes é mimetizada aqui no Brasil pelo PSOL e até pelo PT. Então assim, você tem esse discurso de movimento político que é... O PSOL e o PT estão na Disney falando, bota preto nisso aí, caralho. A cultura woke, ela é a inserção exagerada, não é nem a simples inserção. A inserção exagerada. Desconfortável de pautas políticas progressistas nas obras. Basicamente, explicando de uma maneira bem assim, porca mesmo, imediatista, seria isso. Então, isso acontece... Giga, é importante... O que eu acho curioso é que, assim, Marvel, Disney, em nenhum momento é anticapitalista. Você não tem nenhum filme anticapitalista. A única coisa que eles têm é protagonistas que não são brancos. É só isso. Isso, pra eles, é uma inserção exagerada. E o meu ponto é, pro outro lado, eles também criticam? E eu vou mostrar de novo. Porque toda vez que eu falo do Rei Leão. O Rei Leão é descaradamente anti-União Soviética. E um monte de gente duvida. Não é.
Vamos ver então. Esse número musical do Scar, ele tá falando pra todo mundo que era o excluído do reino pra se prepararem pra revolução, tá ligado? É isso, que a gente vai tomar o poder. Ele é o vilão, ele é descaradamente o vilão. E ele termina a porra do número musical dele fazendo uma foice. Tipo, literalmente ele com a lua formando uma foice. E se quer me falar que ele não é, que Rei Leão não é propaganda anti-União Soviética. Ele falando, vamos fazer a revolução, lua vermelha. Isso aqui eles reclamam. O que é isso? Se lacração forçada é um problema, então isso é um problema também. Porque isso é descarado. Isso é semiótica pura. Mas não é um problema. Esse é o ponto. Não é um problema pra eles. O problema pra eles é representatividade. Só isso. Não existe nenhum Avengers que lutou pelo fim do capitalismo, né? Você não vê o Homem de Ferro falando assim, quer saber? Ser bilionário é antiético, eu vou dividir as ações com os meus funcionários, afinal são eles que produzem as armas da Stark Industries. Tipo, não tem uma narrativa de esquerda. Tudo que tem é representatividade. Só. E isso é problemático. Quanto a isso, que é sempre de um lado só. Porque se fala muito em representatividade, mas qual a representatividade positiva de conservadores, de cristãos que você viu nas últimas obras de entretenimento ao longo da última década? Mas aí então, nós vamos brigar agora nós dois aqui, porque eu acho que eu falei O Capitão América literalmente no primeiro Avenger fala, eu só tenho um Deus que eu conheço e ele não se veste assim. Que é Alá que ele tá falando. O Capitão América tá falando de Alá. Mano, esses caras são doentes, velho. Ah, velho, vocês são burros demais, mano. Que ódio, velho. Que dá de gente burra, velho. Entra um rapaz aqui com uma arma, com uma pistola, com uma faca. Cara, configura com uma ameaça, né? Eu não sei o que ele pode fazer. Eu não conheço ele. Ele tá entrando com uma arma na minha casa. É uma ameaça, não é verdade? Se eu estou agora no centro da cidade e tô ali tomando sorvete na calçada, e aí vem um carro de governado lá na frente. Cara, é uma ameaça assim que eu nem sei como é que eu vou fugir dessa ameaça, mas configura com uma ameaça, não é verdade? Não sei o que pode acontecer, não sei quem tá dirigindo o carro, não é verdade? Se eu estou no zoológico, de repente, bau, estoura a jaula do leão. O leão sai correndo, perseguindo todo mundo, e eu tô lá de boa no zoológico, de repente eu vejo o leão vindo na minha direção. É uma ameaça, não é verdade? Eu queria saber por que pra vocês, quando um boneco, que era branco, fica preto, no videogame, né? Quando mais de 2 mulheres são protagonistas de um jogo, ou quando aparece 2 caras se beijando num filme, sei lá, por que isso é uma ameaça pra vocês? Nossa. Existe. De que forma que a cultura woke é uma ameaça pra Liga Nerdola? Queria entender isso. Muito obrigado aí, viu? Que pergunta maravilhosa. Eu acho que se você tem uma agenda que incentiva, e aí a gente não pode negar o contágio social, a gente não pode negar a influência. Não, fala um filme. É isso que me incomoda. Ai, incentiva. Me fala um filme, ou uma série, ou uma coisa que seja que incentiva crianças a virarem trans. Que assim, as crianças estão lá de boa, aí eles assistiram aquele filme do Homem-Aranha e falaram, agora eu vou virar trans. Porque eu viro trans. Porque é assim que funciona na cabeça dessa galera. Essas crianças estão virando trans. Não adianta um biólogo, um neurobiólogo chegar e falar assim, ninguém vira, as pessoas nascem e é uma questão do cérebro. Não. As pessoas estão virando trans. Fala um filme. Fala uma série. Não, é a cultura woke. Fala um. Da cultura, do comportamento humano. Recentemente teve até um exemplo, alguém citou, de um filme onde criticaram o Merlot, o vinho Merlot, e a venda de Merlot caiu, assim, disparado. Parou de vender Merlot porque era criticado nesse filme que fez algum sucesso. Então... Ah, mano, não acredito que ele tá comparando o vinho. Ah, mano, vai tomar no cu, mano. Vinho com gente, velho. Você não pode ser tão imbecil assim, velho. Você não pode. Não, mano, tinha que ter multa pra ser imbecil. Tinha que ter imposto pra gente burra nesse país, velho. Não é possível. Porque, mano... Nossa, velho, um cara falou... Não. Tipo assim, eu vi um negócio com vinho, logo pessoas estão mudando de sexo. Tipo, o pulo mental que você tem que fazer é de um nível muito burro, velho. Não dá, cara, não dá. Não dá. Então eu considero tudo isso uma ameaça. Eu não sei se pro Magal tudo isso que eu li agora é brincadeira, se nada disso é sério, ou se ele simplesmente acha que não tem nada a ver. Porque aí, na minha opinião, ele é simplesmente uma pessoa muito ignorante e desinformada. Não tem nada a ver. Tudo que tá acontecendo nesse momento é a ver igual assim... Ai, cresceu o número de pessoas gays nos anos 90. Sim, porque pessoas gays começaram a deixar de ser assassinadas na rua. E elas começaram a ser aceitas. Da mesma maneira que cresceu o número de canhoto depois que pararam de matar canhoto na Idade Média. E da mesma maneira que nesse momento está crescendo o número de pessoas trans porque as pessoas estão aprendendo sobre o que elas são e indo atrás e sendo aceitas e não simplesmente sendo assassinadas. E todos esses movimentos
sempre são seguidos de gente como esse cara, que é um imbecil, que é um burro, que se pauta em nada, que não sabe o que é método científico, que não quer ir atrás do estudo, que só está indo atrás do viés de confirmação dele para falar merda. Por quê? Porque tem outros imbecis que vão aplaudir o imbecil maior. Porque o problema não é esse cara ser um imbecil. O problema é, primeiro, ele ter uma plataforma e, segundo, um monte de gente ouvir ele sendo um imbecil e não se tocar. Ah, isso é um imbecil. Esse é o problema. O problema é que as pessoas estão cada vez mais inaptas a ouvir um imbecil falando e falando, esse cara é um imbecil. É muito triste, cara. É muito triste que um cara desse tenha espaço pra falar. Porque ele só falou bosta até agora. A gente entende que ele é um humorista, claro, ele tá brincando. Só que assim, perde muito da graça quando você vê casos de pessoas que realmente foram machucadas, foram prejudicadas de fato por essa questão, né? Pergunte ao Elon Musk o que ele acha da cultura woke, por exemplo. Ele teve... Ai, o Elon Musk foi machucado pela cultura woke. Ai, como ele tá tristão. Ah, velho. Ah, mano, não dá pra... Tá tristão, isso é... isso é verdade. Ele tá chorando na TV. Ele tá chorando na TV, a cada 3 dias ele faz uma entrevista chorando. Tudo que está falando, cultura woke, quem afeta a cultura woke? O Elon Musk. Ah, mano, vai tomar no cu, tá ligado? Por que você tá preocupado com o que o Elon Musk tá fazendo, velho? E um filho menor de idade cooptado por ela. Então, fora as pessoas que a gente sabe que foram... Não, então, e é isso, sim. Teve um filho menor de idade cooptado pela cultura woke. Então você tá triste... Você tá triste pelo Elon Musk que perdeu o filho. E aí você vai lá no TikTok dela, porque e ela tá super feliz, e ela tá vivendo a vida dela, e ela é uma pessoa completamente sã. Diferente do Elon Musk, que é um maluco, que vai e fala, eu virei I am become meme, que não sabe pular. O Elon Musk não sabe pular. Então, tipo... Por que você tá preocupado com o Elon Musk, que é um bilionário, e não com a filha dele que tá feliz pra caramba, sendo quem ela sempre quis ser? Tipo, vai tomar no cu, você tem que ser muito mau caráter. Qual filme que transformou ela em... Qual foi? Qual foi o filme? Qual foi o... Foi o Aranhaverso? É isso que aconteceu? Ela assistiu o Aranhaverso e sem querer... A intenção era ameaçar, pra que justamente não pudessem falar sobre, não pudessem fazer o contrato. Eu tenho uma ameaça que não é... Eu concordo com tudo que falaram, que são realmente uma ameaça gigantesca. Mas a minha ameaça que eu gostaria de citar é o seguinte. Olha como é que tá a Marvel hoje. Olha a porcaria da Marvel. Vamos lá, vamos pro cinema. O chat falou aqui. Vamos pro cinema. Olha a porcaria que tá. Se nós não tivéssemos... Porque bom é Homem de Ferro 3, Homem de Ferro 2, Hulk 1. A Marvel sempre foi uma bosta, velho. Os filmes da Marvel são ruins. Eles acertaram 4 só na vida, velho. Vai se fuder, velho. Calma aí. Quais 4? Então, vamos ver. Eu quero saber. Filme bom da Marvel. Top 5 Marvel. Guardiões da Galáxia 1, que é uma lacração só. Guardiões da Galáxia é bom. Homem de Ferro 1, eu não sou tão fã, mas eu entendo a importância. Então eu coloco Homem de Ferro 1. Vingadores 1 e Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Endgame. A Marvel tem 5 filmes bons. O resto é um lixo. Não, mentira. Capitão América Civil War é bom. 6. Mas, André, todos do que você tá falando isso porque você não viu Morbius, que é o melhor filme da Marvel. Não vi Morbius. Não é Marvel. E assim, se a Marvel tá uma bosta, sabe o que você faz? Não vê Marvel, velho. Eu não vejo nada da Marvel desde que eu vi aquele Homem-Aranha horroroso que meteu os 3 Homem-Aranha só por nostalgia, que não fazia sentido na história. Eu falei, vou parar de ver Marvel, porque eu não preciso ver mais Marvel. E para! Eu parei de ver Star Wars. Por quê? Por que você precisa ficar chorando? Você pode só parar de ver, você é um adulto, cara. Ninguém tá enfiando você numa sala de cinema e fala assim, agora você vai assistir Eternos. Eu não sei se Eternos é bom ou ruim. Por quê? Porque eu não vejo, velho. Desenterrou o filme, ninguém lembra. Mas, mano, vocês são um adulto, velho. Eu acho também engraçado que o cara tá falando, tipo, que não, isso é uma ameaça gigantesca. Olha só os filmes da Marvel. Tá ligado? A maior consequência dele. Qual filme da Marvel transforma crianças? Qual filme da Marvel obriga médicos a transformar crianças em trans sem elas terem consentimento? Então, é uma relação causal que não faz sentido nenhum, cara. É tipo, pessoas estão aparecendo nos filmes, minorias estão sendo retratadas no filme sem ódio, logo, pessoas trans estão sofrendo experimentos de cientistas. O colega aqui, Luiz, sei lá, fez um vídeo recentemente puto de raiva porque ele já não estava mais aguentando o tanto de filme ruim.
Então, Mas filme ruim não tem nada a ver com lacração. Não, esse cara quer me dizer que Hulk 1 é bom. Que o Hulk, os dois Hulk que tiveram, o Hulk do Eric Bana e o Hulk do Edward Norton, são filmes bons. Antes da lacração que era bom. Aqueles dois Hulk horroroso. Mano, a Marvel não sabe fazer filme, velho. E o Lanterna Verde também. Não, Lanterna Verde não é da Marvel, da DC. Isso é outro. A DC nunca foi woke e ela é uma bosta do começo ao fim, velho. Não, DC foi woke desde o começo, não sabe. Tá certo, é isso. Por isso, você tá complicando a coisa. É muito simples. Filme bom é nerdola, filme ruim é woke, cara. Os caras têm verdades que você não se sustenta em um segundo pensando. Tipo, eles são inimigo da lógica, mano. Tem gente que fala que Barbie não era woke. Então, e aí, Branca de Neve é woke porque deu errado. É isso. Se um filme flop, ele é woke. Se um filme não flop, ele não é woke. Ponto final. Mas uma delas é isso aí. É o problema Um entretenimento de Web, qualidade, que é woke. destruído por causa da lacração. Entretenimento de qualidade destruído, velho. A Marvel era um entretenimento de qualidade. Mano, Marvel é um entretenimento e ponto, velho. Isso tem muito mais a ver com quem tá envolvido no projeto do que cultura woke ou não, velho. Tipo, se você pega uns diretor decente e bota eles com liberdade criativa, você consegue um filme legal. E às vezes não. Os russos, manjam de Marvel. Mas eles não manjam de outra coisa também, porque todo filme que eles fizeram depois da Marvel é um lixo. Então, às vezes a galera acerta, às vezes a galera erra, velho. Tem tantos fatores que tem a ver com qualidade. Obrigado, pessoal. Vocês acham que precisa comentário? Vamos para a pergunta em vídeo para vocês aí. E ninguém respondeu qual que é a ameaça. Ninguém falou, ninguém deu um exemplo concreto. Ninguém falou qual é o filme que tá transformando pessoas em pessoas trans. Tem que reagir ao clipe do cara. Vamos ver a Aqui, música. ó. Qual que é o nome da banda desse cara? A Voz Silenciada. Com uma letra carregada de críticas sociais. Woke! Woke! Umas migalhas já garantem teu altar. Não é. Tem um ódio de quem chama Bolsa Família de migalha, velho. Antes do Bolsa Família, 200 pessoas de fome por dia. A gente não tem os dados do período da ditadura, a gente não tem os dados do começo dos anos 90. Então que esse seja o menor número, que não é verdade. A gente sabe que não é verdade. 200 pessoas morriam de fome por dia. E o Bolsa Família, por mais que eu odeie o PT, o Bolsa Família travou isso. Hoje a gente ainda tem fome no Brasil, mas a gente não tem esse número absurdo. E é um valor mínimo, sim. Mas isso é o quão explorado era um Brasil capitalista dos anos 90, da ditadura e de antes disso. A gente tinha uma região, que é a região Nordeste, que morria de fome para o capitalismo no Brasil funcionar. Isso é nojento e é cretino você chamar esse programa social de migalha. É cretino. É você não se importar com a vida de milhões de pessoas.